Na Inglaterra, tem casa de madeira de pé desde 1420, quase 100 anos antes do Brasil ser Brasil. Agora, o seu prédio, com 30 anos de idade, já está pedindo reforma na fachada. Pois é, o ponto aqui não é sobre ter materiais melhores, é sobre uma mentalidade de construção que a gente simplesmente abandonou. E o mais bizarro é que essa lógica medieval era, em muitos pontos, mais inteligente que a nossa. Hoje a gente vai desvendar os princípios de engenharia que eles usavam e por que a gente parou de usar. Para entender como uma casa medieval podia durar 5 séculos, a gente precisa começar por baixo, bem por baixo, na parte que ninguém via, mas que decidia tudo. O grande inimigo de qualquer construção da época não era o vento ou a guerra, era a água que vinha do chão. Terrenos alagadiços e a simples variação do lençol freático eram uma sentença de morte para as casas comuns, feitas com paredes de barro e estruturas de madeira. Era como construir um castelo de areia perto demais da maré. Em poucas décadas, a base apodrecia e tudo vinha abaixo, simples assim. Quem começou a resolver isso, obviamente, foi quem tinha dinheiro e poder para perder. Mosteiros, grandes comerciantes e senhores feudais. A partir do século XI, eles passaram a investir pesado no que estava enterrado. Primeiro, cavava-se uma vala funda até encontrar terra firme. Se o terreno era um pântano, criava-se uma cama de pedras e entulho para estabilizar. Por cima vinham lajes de pedra bem planas, formando uma espécie de estrado contínuo que isolava a casa da umidade do solo. E aqui vem um detalhe que é surreal. Muitas dessas pedras vinham de ruínas romanas, ou, pasme, de túmulos de mosteiros antigos. Eles estavam literalmente construindo o futuro sobre o passado. O resultado era tão óbvio que os números falam por si. Hoje, cerca de 70% das casas medievais que ainda estão de pé têm esse tipo de fundação de pedra. Compare isso com as estruturas feitas sobre estacas de madeira. Menos de 10% delas passaram dos 200 anos. Mas a consequência mais interessante não foi só a durabilidade, foi o que nasceu nesse espaço seco e seguro que a fundação criava, as caves. Pela primeira vez, comerciantes urbanos tinham um lugar para estocar mercadorias sem medo de umidade, o que valorizou absurdamente os terrenos que permitiam esse tipo de construção. A fundação de pedra resolvia o problema da umidade que vinha de baixo, criando uma base sólida que podia literalmente durar séculos. Mas essa era só a primeira batalha vencida. A casa inteira ainda precisava ser construída em cima disso, e as paredes tinham seus próprios inimigos. Se você se surpreendeu com essa estratégia de construção, deixe um comentário sobre o que achou mais interessante. E o principal inimigo das paredes era algo que ninguém via, a própria umidade presa dentro delas. Uma argamassa ruim, muito rígida, transforma a parede numa armadilha. Pensa bem, é como se você cobrisse a parede com um plástico. A umidade do ar e da chuva entra pelas microfissuras, mas depois não consegue sair. O resultado? A pedra ou o tijolo começam a se esfarelar por dentro, lentamente, ano após ano. A parede apodrece em silêncio. A solução medieval foi redescobrir uma química antiga, quase uma arte que vinha sendo aperfeiçoada nos grandes canteiros de obras das catedrais e mosteiros. Eles pegavam calcário, queimavam em fornos a temperaturas altíssimas e depois apagavam essa cal viva com água, num processo que literalmente fervia. Essa pasta, misturada com areia e até aditivos orgânicos, como pelo de animal, criavam uma argamassa que era o oposto do cimento moderno. Ela não secava, ela curava com o tempo. E o mais importante, ela respirava. A água que entrava na parede conseguia sair. Simples assim. Isso permitia que a estrutura inteira tivesse uma leve flexibilidade, acomodando as pequenas movimentações do solo e do peso ao longo de décadas, sem rachar. Se uma parte estragava, era só tirar o pedaço e refazer. A manutenção era parte do projeto. E o resultado disso é mensurável até hoje. Estudos de conservação mostram que paredes históricas com argamassa de cal têm uma redução de mais de 50% em problemas de umidade e desagregação quando comparadas com reparos mal feitos usando cimento. Mas a genialidade não parava aí. Tinha um efeito colateral que provavelmente nem eles planejaram direito. A alta alcalinidade da cal funcionava como um pesticida natural. Insetos e pragas que adoravam madeira simplesmente não chegavam perto das bigas e tábuas que ficavam em contato com essa argamassa.
Vê que loucura! A parede não só se mantinha de pé e seca, como protegia o resto da casa. Essa argamassa virou o padrão ouro da construção. Mas para produzir cal em escala, era preciso queimar uma quantidade absurda de madeira. E isso criou uma nova demanda, que ia muito além da casa de uma família só. E essa mesma demanda por combustível, por queimar madeira, foi o que permitiu resolver outro ponto fraco de qualquer casa medieval: o teto. Até o século XII, a cobertura da maioria das casas era basicamente mato seco. O como? Uma mistura de palha e junco. Era um material mais comum, e ele tinha dois problemas fatais. Primeiro, apodrecia rápido. Com sorte, um teto desses durava 30 anos antes de precisar de uma troca completa. Segundo, e muito pior, ele era inflamável. Pensa bem, cidades inteiras com casas de madeira e teto de palha seca, uma do lado da outra. Uma faísca de uma chaminé, um descuido e bairros inteiros desapareciam em horas. Era um ciclo sem fim de reconstrução. Foi aí que a tecnologia do fogo, a mesma usada para fazer cal, resolveu o problema. A partir do final do século XII, as telhas de barro cozido começaram a se popularizar. E não era qualquer telha, eram peças padronizadas, feitas para encaixar. A diferença na durabilidade é surreal. Um teto de como a gente viu, durava no máximo 30 anos. Um telhado de telha cerâmica bem executado, de 150 a 300 anos. É 10 vezes mais. Simples assim. Em regiões de montanha, usavam ardósia, que é pedra, e dura séculos. E nos prédios mais importantes, como catedrais e palácios, a cobertura era de chumbo, um material caro, mas que garantia uma impermeabilização quase perfeita. Só que essa solução de luxo, o chumbo, criou uma ironia nos dias de hoje. Por ser um metal valioso, muitos desses telhados históricos se tornaram alvo de ladrões. O mesmo material que deveria garantir a longevidade por séculos acaba sendo arrancado e vendido como sucata, deixando a estrutura exposta e acelerando a degradação do prédio. A proteção do passado virou a vulnerabilidade do presente. Comenta aí, você sabia que a tecnologia das telhas mudou tanto a arquitetura das casas na Idade Média? Mas essa fundação de pedra só resolvia o problema do contato com o chão e o resto da casa, que era quase toda feita de madeira. Madeira é um material orgânico. Isso significa que apodrece, atrai cupins, bora, é um banquete para a natureza. Sem uma manutenção constante, uma casa de madeira medieval simplesmente desmoronaria em algumas décadas. O desafio, então, era como construir algo para durar séculos com um material que, por natureza, não dura. A genialidade dos construtores medievais não foi tentar fazer a madeira durar para sempre. Isso é impossível. A sacada foi outra. Eles projetaram a casa para ser consertada. A estrutura principal era um esqueleto de vigas grossas, conectadas não com pregos de metal, mas com encaixes de madeira, cavilhas e pinos. Pensa num Lego gigante. Se uma viga na base da parede começasse a apodrecer, você não precisava demolir a casa. Você ia lá, tirava os pinos, removia só aquela peça danificada e colocava uma nova no lugar. Simples assim. E a gente sabe que eles faziam isso o tempo todo. Estudos que analisam os anéis de crescimento das árvores mostram que em uma única casa medieval, até 40% das peças de madeira podem ter sido cortadas em séculos diferentes. Vê que loucura! A casa era a mesma, mas suas partes eram trocadas ao longo das gerações. E tinha um bônus inesperado nessa história. As casas não tinham chaminés como as de hoje. A fumaça do fogo para cozinhar e aquecer subia pela sala e saía por aberturas no telhado. Essa fumaça toda, dia após dia, agia como uma fumigação natural, impregnando a madeira e matando as larvas de insetos que poderiam destruí-la. O que isso significa, no fundo, é que a casa medieval não era um objeto, mas um processo. A vida dela não estava no material original, mas no seu design, na sua capacidade de ser reparada. É uma lógica que a gente hoje chama de design modular, ou direito ao reparo, mas que já era a prática padrão há 700 anos. Mas essa estrutura de madeira era só o esqueleto. E o que ia entre as vigas para fechar as paredes? O que ia entre as vigas, na maioria das vezes, era uma mistura de barro, palha e até esterco, uma técnica chamada wattle and daub. Mas o que realmente impedia uma casa de virar ruína não era o material da parede. Era algo que a gente hoje olharia com desconfiança: burocracia. Imagine morar numa cidade medieval, com casas coladas umas nas outras, dividindo paredes. Se o telhado do seu vizinho apodrecesse, a infiltração não ia estragar só a casa dele.
Ia minar a sua parede, a sua viga de sustentação. O problema é que, sem regras, um único proprietário negligente podia comprometer a segurança de uma rua inteira, e não tinha para quem reclamar. Foi aí que as comunidades perceberam que a liberdade de um terminava onde o prejuízo do outro começava. A partir do século XIII, cortes senhoriais, paróquias e as próprias cidades começaram a criar estatutos. Eram regras bem diretas. Você tinha que consertar seu telhado, tinha que limpar a sarjeta na sua porta, tinha que garantir que o muro de divisa estivesse de pé. E quem não cumpria, pagava multa ou era obrigado a fazer trabalho comunitário. Simples assim. Mas e o dinheiro para isso? Aí entra a parte genial. Associações de artesãos e confrarias religiosas financiavam os reparos para seus membros. As igrejas, muitas vezes, funcionavam como uma espécie de caixa de empréstimos para essas obras. E os registros da época provam que funcionava. Em locais com essas regras, as despesas com manutenção podiam chegar a 10% da renda anual de uma família. Mas esse custo era o que impedia um colapso geral. Pensa bem, era um investimento forçado na durabilidade do bairro inteiro. E o mais inacreditável é o que esse sistema criou sem querer. Essa obrigação de manter a casa em ordem, com a comunidade ajudando a financiar, deu origem a uma forma primitiva de crédito mútuo entre vizinhos. Era, na prática, um ancestral direto do seguro residencial. Uma apólice coletiva contra a ruína, assinada pela vizinhança inteira. Essa rede de proteção social era fundamental, mas ela só funcionava se a primeira linha de defesa da casa estivesse intacta. E essa defesa era literalmente o que ficava sobre a cabeça de todo mundo. Comenta aí, você já tinha ouvido falar dessa conexão entre burocracia e segurança na sua vizinhança? E para manter esse teto e todas as outras partes da casa de pé, não bastava ter o material certo, era preciso ter o conhecimento certo. O saber de um mestre carpinteiro ou pedreiro era um patrimônio. Se ele morresse sem passar adiante o que sabia, uma técnica inteira podia simplesmente desaparecer com ele. Uma geração depois, ninguém mais saberia como encaixar aquela viga específica ou assentar a pedra daquele jeito. A casa começava a degradar e o conserto se tornava impossível, porque a receita tinha se perdido. Foi aí que as corporações de ofício, as famosas guildas, entraram em cena. Elas não eram só clubes sociais, eram na prática universidades do fazer. Um jovem começava como aprendiz, passava anos aprendendo na marra com contratos formais, até se tornar um mestre. As grandes obras, como as catedrais, funcionavam como centros de treinamento gigantes, onde o conhecimento circulava e se aprimorava, garantindo que ele nunca morresse com uma só pessoa. Mas de que adiantava ter o mestre se o material para o reparo era caro demais? A solução foi uma das maiores economias circulares da história, muito antes da gente inventar esse nome. Quando um prédio era demolido, ele não virava entulho, virava um mercado. Vigas de carvalho, pedras lavradas, tudo era catalogado e vendido. Em algumas regiões, o negócio era tão intenso que, pasme, até 60% das peças usadas em novas construções ou reparos já tinham sido usadas antes. É como se mais da metade das peças de um carro novo viessem de um ferro velho. E essa prática deixou uma herança que ninguém planejou. Pensa bem, aquelas pedras e vigas reutilizadas não vinham lisas. Elas traziam marcas, encaixes e padrões de suas vidas anteriores. Hoje, quando um restaurador encontra uma dessas peças, ele não vê só um pedaço de pedra. Ele vê um manual de instruções. Aquelas marcas antigas são pistas, uma memória material que mostra exatamente como a estrutura original era montada. Essa combinação de conhecimento transmitido e material reciclado era poderosa, mas ela dependia de um fator crucial: a qualidade daquilo que era extraído da natureza pela primeira vez. Você acabou de ver um mundo onde uma casa não era um objeto, mas um organismo. Um esqueleto de madeira que podia ser consertado por gerações, com paredes que respiravam e uma vizinhança inteira garantindo que ele não morresse. Então, da próxima vez que você reclamar de uma pequena infiltração ou do custo de uma reforma, lembre-se, eles construíam um legado para os bisnetos. Nós, muitas vezes, moramos em caixas de gesso projetadas para não durar mais do que a nossa própria hipoteca.